culto, graças a Deus. Crianças vitoriosas, abençoadas. É por isso que está escrito na palavra do Senhor, em 3 João 1:4, diz assim: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. É muito tremendo esse texto, eu amo muito esse texto da palavra, porque é uma realidade. Não tem alegria maior na vida de um pai, na vida de uma mãe, do que ouvir coisas boas dos seus filhos. É ou não é? Os papais e as mamães aí, não é verdade? Como é bom ouvir coisa boa dos seus filhos, que eles são inteligentes, que eles são comportados, que eles são bem educados e assim por diante, né? E isso está comprovado na palavra do Senhor, que realmente não há alegria maior. Que coisa linda ver essas crianças aqui apresentando aquilo que elas ensaiaram, demonstrando seu talento, e certamente elas vão muito mais longe. Eu quero falar um pouquinho para você a respeito da visão da escola de príncipes. Ela está baseada lá em Isaías 32. Isaías 32, o verso 1 e 2, ele diz assim: eis que reinará um rei com justiça, e seus príncipes dominarão segundo o seu juízo. Um rei reinará com justiça, e com juízo os seus príncipes. Esse rei aqui está falando de Jesus Cristo. Está dizendo que quando Jesus Cristo viesse à terra, ele iria governar com justiça. E Jesus, que é o Rei dos Reis, ele levantaria príncipes nesta terra. Então, quando nós colocamos, depois de bastante oração, nós colocamos o nome dessa escola, que é uma escola cristã, graças a Deus, nós colocamos o nome da escola de príncipes, profetizando isso que está escrito aqui, declarando que os nossos filhos são esses príncipes profetizados aqui no livro de Isaías 32. Quantos creem isso? Recebe para o seu filho. O seu filho, nossos filhos, nasceram para serem nobres, para governarem nessa terra, e não serem governados pelo vício, pela droga, por qualquer outra coisa que tem destruído os jovens, os adolescentes das nações. Vocês sabem que hoje em dia é considerado o crack, por exemplo, uma praga nesse tempo. A depressão, síndrome do pânico e tantas outras coisas que têm dominado a sociedade desde pequenos. Eu já atendi crianças com síndrome do pânico, com depressão, criança com depressão. Mas se os nossos filhos forem criados desde pequenos para serem príncipes, eles jamais serão dominados pelo medo, pelo pânico, pela droga, pela má companhia, pelo vício, pela promiscuidade, por qualquer coisa dessas que destroem o ser humano. Então a escola, ela se chama Escola de Príncipes, baseado nesse texto, porque nós realmente cremos, como diz as Escrituras, é uma promessa de Deus para todos aqueles que creem em Deus. Quantos creem em Deus aí? Levanta sua mão. Graças a Deus. É uma promessa para todos que creem em Deus, que os nossos filhos serão poderosos na terra. Amém. Nossos filhos serão poderosos na terra. Eles nasceram para ser cabeça e não para ser cauda. Diz a Bíblia para estarem por cima e não por baixo. São promessas que tem na Bíblia para os nossos filhos. E eu aprendi a me apropriar delas. Eu tenho 2 filhos. Um com 21 anos. Está fazendo faculdade de Direito. Se destaca na faculdade, graças a Deus. Um outro que é adolescente. Os 2 são bênçãos de Deus.
E nós temos clamado e invocado essas promessas do Senhor na vida dos nossos filhos. Esse texto que eu li no começo de 3 João 1,4, que não existe alegria maior do que ouvir que os nossos filhos estão andando na verdade. Eu tenho vivido isso. O meu filho, que faz faculdade de Direito, ele está fazendo estágio num escritório e fazem 7 meses que ele está lá. E essa semana ele veio contando que o patrão dele, quando ele chegou essa semana, o patrão estava esperando ele na porta da frente. Geralmente os estagiários não entram pela porta da frente. Diz que o patrão estava esperando ele na porta da frente e abriu a porta para ele e falou: ó, hoje entra por aqui que eu preciso falar sério com você. Ele ficou meio assustado e ele falou: mas eu vou conversar com você na sala da doutora fulano de tal. Vai lá, me espera que eu já estou indo lá. E ele chegou lá e o patrão, né, junto com a outra doutora, disse: olha, você sabe que nesta vida, falando bem sério com ele, você sabe que nessa vida ninguém colhe aquilo que não plantou. Não adianta querer promoção, querer coisa boa, querer se a pessoa não plantou, se a pessoa não foi merecedora. E ele disse que já começou a pensar: meu Deus, o que será que eu fiz de errado? Acho que eu vou ganhar conta, né? E ele abaixou a cabeça e ficou: mas o que eu fiz de errado? E depois que eles falaram um monte de coisa, que na vida a gente só colhe aquilo que a gente planta, que somente as pessoas decentes, esforçadas, é que crescem, é que são bem-sucedidas, que são reconhecidas. Ou seja, disseram, né, aquele que tem competência se estabelece, né? Depois que falaram tudo isso, eles disseram para ele: e nós vemos tudo isso em você. Desde que você chegou aqui, você se destaca dos outros estagiários. Você termina o seu trabalho antes, você ajuda os outros, você respeita todo mundo de igual modo, desde a servente até o dono do escritório. Você nunca desrespeitou as mulheres aqui, sempre tratou todas as mulheres com respeito. Você está sempre procurando aprender, você termina o seu trabalho, você está sempre lendo, estudando, e nós percebemos isso e disseram para ele: eu sei que tudo que você tinha para aprender aqui você já aprendeu, mas se você quiser continuar conosco, nós temos grandes planos para você. Amém, glória a Deus. Fazem 6 meses que ele está lá. Então, quando a palavra de Deus diz: como é bom, não tem alegria maior do que ouvir que nossos filhos andam na verdade. Eu tenho experimentado isso. E eu quero que você, papai e mamãe, que tem o seu filho na escola de príncipes, experimente muito mais. Amém. Muito mais. É para isso que nós temos sustentado aquela escola com tanto sacrifício, né? Mantendo aquela escola com muita luta, para que os seus filhos possam te dar esta alegria que nós temos experimentado. Amém. E ele diz: mãe, eu recebi aumento. Glória Eu pensei que eu ia ser demitida, eu recebi aumento. E o meu patrão disse que quando eu voltar das férias, ele não quer mais que eu fique aí carregando processo, fazendo serviço braçal, porque é um desperdício. Ele diz que me quer em outra área. Ele está criando uma área para eu trabalhar aqui. Eu vou ganhar mais e eu vou ajudar os advogados aqui. Que coisa maravilhosa. E ele disse assim: vai lá, conta para os seus pais e eles estão de parabéns, porque certamente esse teu caráter você herdou deles. Glória a Deus, verdade. Realmente não há alegria maior do que ouvir bons testemunhos dos nossos filhos. Queridos, eu já atendi pais chorando no meu escritório, dizendo: eu não sei por onde meu filho anda. Fazem 2, 3 dias que meu filho saiu de casa para ir para uma balada, não me diz para onde ia, com quem ia, eu não sei onde ele está. Graças a Deus, meu filho mais velho tem 21 anos, eu nunca passei por isso e não vou passar em nome de Jesus. Amém. Porque a palavra de Deus tem poder.
quando você cria seus filhos de acordo com a palavra de Deus, Deus vai honrar você. Quando você dedica tempo em priorizar a vida espiritual da família, você pai, você mãe, Deus vai te honrar. Está escrito, Deus não mente. E a palavra do Senhor, então, ela diz que quando Jesus, o Rei dos Reis, se levantasse, junto com eles se levantariam príncipes para governar. E nós cremos que esses príncipes, conforme está nas Escrituras, eles vão governar em todas as áreas da sociedade. E jamais serão governados. Jamais serão vencidos, como eu disse, pelas coisas ruins, pelas coisas das trevas. Um rei reinará com justiça e seus príncipes governarão com juízo. Eles vão executar o juízo, a vontade de Deus nesta terra. A palavra do Senhor diz que nós temos que ensinar os nossos filhos. Ensina o menino no caminho que deve andar. O menino, segundo a Bíblia, é até os 12 para 13 anos de idade. Até 12 para 13 anos. Não adianta você querer ensinar depois que já ficou um adulto. Eu já atendi pessoas também. É triste você ouvir isso, dizendo assim: pastora, ore por mim porque eu estou com raiva do meu próprio filho. Meu filho é adolescente, nasceu de mim, mas eu estou com raiva dele, de tanto que ele tem aprontado. Ele é bagunçado, desorganizado, respondão, não faz nada que a gente pede. O quarto dele vive uma bagunça. E eu disse: escuta, mas você ensinou essa criança desde pequena a arrumar o quarto dela? Ah, não, porque ele era pequeno, ele não entendia. Se você não ensinou desde pequeno, olha, coloca o teu sapatinho aqui quando você tirar. Olha, coloca o teu casaco aqui. Se você não ensinou, não espere que depois de adolescente ele vá fazer isso. Porque está escrito: ensina o menino. É enquanto é pequeno que nós ensinamos. Depois pode ser tarde demais. Depois pode ser tarde demais. Presta atenção numa coisa muito importante. Nós temos pouquinho tempo, mas eu quero passar algo para você que é científico e é primeiramente espiritual. Quando a palavra de Deus diz para nós ensinarmos o menino, que significa até 12 para 13 anos, ele está apenas afirmando uma coisa que é comprovada. Os instintos maus de uma pessoa começam a aparecer junto com a sua adolescência. Ou seja, biblicamente falando, dos 12 para 13 anos, a iniquidade começa a aflorar no ser humano. E se ele tem ensinamentos de sabedoria dos seus pais para dominar aqueles impulsos, ele vai ser bem sucedido. Se ele não teve, dificilmente você vai conseguir controlar depois. Claro que para Deus nada é impossível, mas vai ser mais difícil. Como eu falei, meu filho tem 21 anos, nós nunca tivemos problema com ele. Graças a Deus. Nunca tivemos problema de não saber por onde vai, com quem está, o que está fazendo. Tudo que ele vai fazer, ele liga, ele fala: olha, terminou mais tarde, tá tudo bem, vou chegar a tal hora. E só ouvimos bons testemunhos. E você pode ter isso com os seus filhos na escola de príncipes. É uma escola que foi gerada no coração de Deus. É uma escola que recebe oração. Os pais, as crianças estão recebendo oração continuamente, para que a palavra, a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Não ensinar os filhos a respeito de Deus é uma tolice muito grande. É uma tolice muito grande. Você, pai e mãe, Deus deu para você a autoridade para definir identidade dos seus filhos, identidade a quem ele é e destino para que ele nasceu. Identidade tem a ver com quem ele é.
e destino para que ele nasceu. Eu já expliquei uma vez numa palestra para os pais da Escola de Príncipes que não é à toa que o Criador fez com que dos primeiros sentidos de uma criança é a audição, desde a barriga isso é desenvolvido. Por quê? Porque o Criador quer que a criança aprenda a ouvir a voz de comando na vida dela, estabelecida por Deus, que é o pai e a mãe. Um recém-nascido conhece a voz do pai e da mãe no meio de um monte de gente numa sala, é ou não é? Eles conhecem a voz do pai e da mãe, das pessoas mais próximas, e é Deus que fez isso. Por quê? Porque é aquela voz que vai nortear o seu caminho pelo resto da vida. É aquela voz que vai trazer identidade, quem você é e destino, para que você nasceu. O judeu tem esse costume até hoje. Quando nasce uma criança, o pai chega e diz assim: você é um homem, se é um homem. Você é uma mulher, se é uma mulher. Já para afirmar a identidade sexual da criança. Você é um homem. Identidade. O seu nome é tal, que significa isso, isso, isso. Tem a ver com o seu destino na terra. Isso é muito tremendo, isso é muito forte. Nós temos que resgatar esses princípios de abençoar os nossos filhos. Eu vou concluir com a palavra do Senhor que diz lá em Salmos 11:10, diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Tem algum louco aqui? Acho que não, né? Graças a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor, amar, temer a Deus, é o começo da sabedoria. Você conhece um sábio se ele teme a Deus. Se a pessoa não teme a Deus, a palavra diz que ele é um tolo. Salmo 53 diz assim: disse o tolo no seu coração, Deus não existe. Quando você ouvir alguém dizendo que Deus não existe, é um tolo falando. Eu sei que as crianças estão correndo aí, criança é criança, né? Mas esta palavra é para você. Jamais seja tolo. Jamais sequer passe para os seus filhos uma dúvida da existência de Deus. Não faça isso. Isso é escandalizar o filho. E Jesus disse: ai daqueles que escandalizaram e desviaram um desses meus pequeninos. Seria melhor pendurar uma pedra no pescoço e pular no abismo. É Jesus que falou. Quem escandaliza, quem desvia, quem tira a fé de uma criança é tolo, não tem sabedoria. E a punição dele, Jesus falou que seria melhor que ele pendurasse uma pedra no pescoço e pulasse num precipício. Se isso é melhor, imagina o castigo de quem não dá ensinamentos cristãos para os seus filhos. Já começa sofrendo com os próprios filhos, por não ter-lhes